Este podcast é trazido até você como um oferecimento de manhoodbrasil.com.br. Masculinidade, autorresponsabilidade e autopertencimento. A verdade sobre o lobo alfa. Dê uma fuçada no Instagram ou Facebook de algum amigo seu e você fatalmente irá esbarrar na foto de um lobo mostrando os dentes ensanguentados, com o olhar raivoso ou uivando para a lua. Acompanhando essa imagem, invariavelmente segue em negrito uma frase musculosa, cheia de atitude, dizendo que ele faz as coisas ao seu modo, não conhece o risco e domina tudo e todos à sua volta. É a famosa mensagem do lobo alfa. A ideia de que existem lobos alfas e betas se originou dos trabalhos de Rudolf Schenkel, da Universidade de Basel, na Suíça, que estudou uma matilha que vivia no zoológico local na década de 1940. Schenkel observou que os lobos competiam por status separados por gêneros, e dessas rivalidades emergia um casal alfa, um macho líder e uma fêmea líder, que passavam a comandar o restante da matilha. Mais tarde, em 1970, o cientista americano Lucian David Mack escreveu um livro chamado O Lobo. Na obra, Mack expandiu as pesquisas de Schenkel e popularizou toda a ideia sobre como a dinâmica social se processa entre os lobos alfas e betas. A cultura popular foi ligeira em absorver o conceito de competição pelo posto de lobo alfa, e os homens foram especialmente rápidos em adotar esse sistema. Os homens passaram a achar que para ser um macho alfa, você deve partir para cima sem piedade, deve quebrar tudo todos os dias, não fazer prisioneiros e nunca se arrepender de coisa alguma. Existe apenas um pequeno problema com essa noção do homem-lobo alfa. Ela está quase completamente errada. Ao longo de boa parte do século XX, os pesquisadores acreditaram que as matilhas se formavam a cada inverno envolvendo lobos independentes e não aparentados que habitavam um território comum. Eles haviam chegado a essa conclusão após observar grupos de lobos em cativeiro em vários zoológicos do mundo. Sob essas circunstâncias, os lobos organizavam a matilha com base na agressão física e na dominância, e o posto de alfa terminava sendo ocupado de fato pelo cara mais forte e bravo entre os demais. Mas então, alguns cientistas finalmente tiveram a sacada de observar como as matilhas se organizavam na natureza. E o que eles encontraram foi algo completamente inverso da crença popular. Ao invés de formar matilhas com indivíduos não aparentados, onde os machos alfa competiam para chegar ao topo, os pesquisadores descobriram que as matilhas consistiam, na verdade, em núcleos familiares. Os lobos são uma espécie geralmente monogâmica, onde os casais formados permanecem unidos por toda a vida. Juntos, eles formam um bando com tipicamente 5 a 11 membros: o casal, seus filhotes mais novos e aqueles que continuam na matilha até por volta do 1 ano de idade, quando então vão buscar um par para formar suas próprias matilhas. O casal base divide a responsabilidade de liderar a família e cuidar dos filhotes. Na linguagem do século XXI, eles exercem uma guarda compartilhada. Por serem os pais do bando, tanto o macho pai quanto a fêmea mãe ocupam o topo da hierarquia. Mas os lobos alfa não ganham seu status por meio de agressão e dominância sobre outros machos. Eles ganham esse status simplesmente porque os outros lobos da matilha são sua esposa e seus filhos. Ele é o patriarca, o paizão. E como acontece na maioria das famílias humanas, o lobo alfa protege sua família e os trata com firmeza, mas também com gentileza, generosidade e amor.
Após acompanhar lobos no Parque Yellowstone por mais de 20 anos, o cientista Richard McIntyre foi tácito em afirmar que jamais viu um lobo alfa agir de modo agressivo contra sua própria família. Pelo contrário, o patriarca fica por perto até que seus filhotes estejam 100% maduros. Ele costuma caçar sozinho ou com sua fêmea e os filhotes mais crescidos, provendo alimento para todos. Muitas vezes, o alfa chega a esperar que todos tenham se fartado antes de pegar a sua parte da caça. Isso não significa dizer que os lobos alfa são delicados e submissos. Eles são predadores poderosos e podem abater animais bem maiores que eles. E quando a sua família é ameaçada por inimigos ou competidores, o macho alfa a defende com extrema ferocidade, algumas vezes sacrificando a própria vida para salvar sua fêmea e os filhotes. Sim, é verdade que os lobos alfa demonstram comportamentos de dominância social. Os machos têm encontros de dominância com outros machos. Os patriarcas enfrentam alfas estranhos ao grupo e muitas vezes precisam mostrar às crianças quem é que manda no pedaço. Lobos alfa podem ser violentos e assertivos quando a situação assim exige. Contudo, na maior parte do tempo, ele não lidera com latidos violentos ou mordidas que machucam, mas com uma força sólida, firme e caridosa. Especificamente sobre isso, o cientista McIntyre escreveu: a principal característica de um lobo alfa é sua confiança silenciosa. Ele é seguro, sabe o que deve fazer e sabe o papel de cada um na matilha. Ele tem um efeito apaziguador confortável sobre os demais e lidera sempre pelo exemplo. Após compreender a realidade sobre como os lobos formam suas matilhas, os pesquisadores procuraram retratar sua teoria original sobre alfas e betas, mas infelizmente a ideia já havia colado e muitos homens continuam seguindo o conceito equivocado de que é preciso ser violento, agressivo e implacável para conquistar o status de alfa entre os humanos à sua volta. Entretanto, a realidade de um lobo alfa é bem mais multifacetada que isso e certamente mais inspiradora. Utilizar exemplos de animais para determinar como um homem deve viver pode ser uma ideia construtiva. Muitos animais possuem significados poderosos que podem ser úteis, desde que compreendamos como eles se comportam de verdade. Durante milênios, a natureza predadora dos lobos serviu de espelho para os anseios masculinos de liberdade e ferocidade. Mas este é apenas um dos lados dos lobos, e apenas um dos lados do que significa ser um homem. Lobos alfa são agressivos, irascíveis, dominantes, mas eles também são protetores, provedores, confiáveis e dedicados. Se o seu projeto é espelhar-se em um lobo alfa, você terá que ir além de se matar na academia, ser mais forte ou mais rico que seus competidores. Você também deverá se tornar compromissado, dedicado, atencioso e leal a todos aqueles que estão dentro do seu círculo de confiança. Isso, meu amigo, é ser um homem alfa.